bem, terceirinho? Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia, este momento de aprendizado, onde que nós vamos aqui compartilhar coisas importantes para ficarmos, afiados na nossa geografia, ok? Nós iremos agora, cada um de vocês, com o livro de geografia na mão, nós iremos abrir o livro na página 42, ok? Nós vamos fazer aquela leitura que nós fizemos. A tia Tata vai lendo daqui, você vai acompanhando no seu livro e nós vamos marcando aquelas partes muito importantes e vamos aqui conversando um pouquinho, discutindo um pouquinho sobre o assunto de hoje, ok? Hoje nós vamos retomar o nosso assunto. Nós estamos estudando, o interior do nosso planeta. Estamos vendo as camadas, tudo o que possui dentro e como tudo isso reflete no nosso relevo, ou seja, na superfície onde nós habitamos, ok? Então, todo mundo abrindo aí, por favor, na página 42. Na página 42, nós vamos ler e ver o que aconteceu lá no Himalaia, para a gente ficar bem entendido sobre este assunto, ok? Podemos começar? Aprendendo mais. O primeiro parágrafo, acompanhe a sua leitura e já tenha na mão o seu marca-texto, ok? O planeta Terra é vivo. As formas de seu relevo estão em constante alteração. Constantemente, o relevo do nosso planeta está mudando. Alterar é mudar. Mudar a forma, mudar como é a forma, o estado original dele, ok? Como então acontecem essas mudanças? Seja pela ação do homem, ou seja, pelo aquilo que o homem faz, seja pela força dos agentes naturais. Nós já vimos no capítulo 1 a ação do homem, já começamos a estudar os agentes internos, trazendo modificação no nosso relevo e agora vamos continuar buscando um pouco mais de conhecimento. Então agora pega o seu marca-texto e vamos marcar o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo começa aí, o planeta Terra é vivo. As formações do seu relevo estão em constantes alteração, seja pela ação do ser humano, seja por forças dos agentes naturais. Ok? Segundo parágrafo. E quando a natureza demonstra sua força, as consequências podem ser impressionantes. Você já imaginou que em um curto período uma montanha de milhares de metros de altitude pode simplesmente ter seu tamanho diminuído? Leia o texto a seguir sobre esse fenômeno. Vamos lá? O nosso título está aí. Cordilheira do Himalaia encolhe após terremoto no Nepal. O choque das placas tectônicas seguido de intenso terremoto pode ter reduzido a cordilheira. Então, nós vamos ver que o choque das placas causou um terremoto e esse terremoto pode ter feito com que o tamanho da cordilheira fosse o quê? Diminuído, exatamente. Então, vamos lá, temos duas imagens. A primeira imagem aí mostra as casas destruídas pelo terremoto que atingiu o Nepal. Muita destruição, tudo ao chão, os restos. E aqui nós temos essa segunda imagem que mostra que cientistas precisam analisar as imagens do satélite para determinar as mudanças no Everest. Aqui é um outro pico muito famoso, chamado Pico do Everest, muito alto, muito gelado. E aqui
vem no próximo parágrafo falando um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá? O terremoto de 25 de abril de 2015, registrado no Nepal, país asiático de aproximadamente 29 milhões de habitantes, ultrapassou o número de 7.000 vítimas. A região de Langtang, localizada na divisa com o Tibete, sofreu com o desaparecimento de muitos moradores e montanhistas em decorrência das avalanches e deslizamentos da terra desencadeados pelo fenômeno geológico. Então, este parágrafo vem nos falar, terceiro, que esse terremoto trouxe bilhões de vítimas e muitos foram prejudicados, muitos moradores, montanhistas, ou seja, aqueles que ficam ali escalando ou observando a montanha, sofreram com os deslizamentos, com a avalanche, ou seja, aquela neve toda que fica ali naquele pico cai e vai, levando aqueles seres humanos que ali estão. Isso tudo por conta de um terremoto. Vamos lá? Página 43. A partir de uma análise preliminar de 2 imagens de satélite realizada por cientistas antes e depois dos tremores, possivelmente houve uma redução do tamanho das elevações do relevo na área. Para que as mudanças sejam confirmadas, são necessárias pesquisas na área, dados e imagens de satélite. De acordo com os especialistas, movimentos de rebaixamento e elevação são um comportamento geológico normal após um intenso terremoto. Então, de acordo com os especialistas, eles afirmam que o quê? Esse movimento, essa alteração de tamanho é normal por conta dos abalos que sofrem por causa do terremoto, ok? Então, olha aqui, mais abaixo vem falando, o texto traz informações que ilustram como na prática os agentes internos afetam a paisagem da Terra. Então, o terremoto é fruto de um movimento, de uma ação interna do nosso planeta que faz com que o nosso relevo, a nossa paisagem seja modificada. Diante dessas coisas, diante do nosso texto, você irá resolver a questão número 1 e a número 2. Lembrando que a questão número 2, nós temos aí um sinalzinho, não é verdade? Não sei se o papai e a mamãe já observaram. Todas as vezes que nós acharmos esse balãozinho na questão, o que significa? Que essa questão não é para ser escrita, é para ser conversado, dialogado. Então, vamos ler a questão número 2 e você vai dialogar com a mamãe, com o tio, com quem faz o dever com você, a atividade. E no dia que nós tivermos a nossa aula, na correção, nós vamos dialogar um pouquinho sobre isso, ok? Então, nós vamos resolver essas 2 questões, vamos virar a página e resolver a página 44. Vocês irão resolver o número 4 e o número 5, ok? Então, agora vou colocar aqui para ficar bem claro, ok? Agora é hora de resolver as páginas 43 e 44. Na página 44, reforçando, vocês irão resolver o número 4 e 5. Somente essas 2 questões.
ok? Bora lá? Todo mundo com lápis, letra bonita, caprichada, respondendo de uma forma bem bacana, tá bom, terceirinho? Um beijo, daqui a pouco eu volto. Voltamos agora, pessoal. Vocês já resolveram as questões da página 42 e 43 e 44. E agora, todo mundo comigo na página 44, por favor, para a gente continuar os nossos estudos, combinado? O segundo ponto que nós temos aqui, nós temos o título de A Natureza faz esculturas. Os agentes externos. Hoje nós vamos aprender um pouquinho dos agentes externos. Nós vimos os agentes internos e hoje vamos aprender um pouquinho sobre os que são externos, combinado? Primeiro parágrafo, vamos lá? Além das forças internas que alteram o relevo terrestre, também existem agentes naturais externos que modificam as paisagens do planeta. Então, olha que bacana, nós temos agentes naturais externos que modificam as paisagens do planeta. Vamos lá? Isso é muito importante. Segunda linha do primeiro parágrafo, nós vamos marcar. Existem agentes naturais externos que modificam as paisagens do planeta. Olha aqui, veja se você fez como eu fiz. A segunda linha e a terceira. Segundo parágrafo. A água e o vento, por exemplo, provocam o desgaste e o transporte da rocha e do solo. Esse desgaste é chamado de erosão. Olha, terceiro, então, a água e o vento, eles provocam um desgaste nas rochas e no solo. E esse processo é chamado de erosão. Ah, esse segundo parágrafo é muito importante. Então, vamos marcá-lo, ok? Começa, então, aí em a água e o vento e termina até em erosão. Segundo parágrafo, todo sublinhado. Observe a seguir como esses agentes naturais modificam o relevo terrestre. Vamos lá? Vamos para a página 45. Na página 45, nós temos uma imagem lá de Santa Catarina. Aí tá fotografado a pedra furada. Essa pedra é resultado de anos de atuação dos ventos e da água na rocha. Gente, observa para vocês verem essa rocha, essa pedra. Ela tem um furo bacaninha no meio e a ação do vento e da água nessa rocha. A esse processo nós chamamos de erosão. Próximo parágrafo aí. Os ventos são capazes de transformar as formas da superfície terrestre, seja dando novas formas às rochas, seja construindo novas paisagens, como nos desertos. Então, a gente pensa que o vento somente nos ajuda a respirar, mas ele tem uma ação que muitas das vezes não, que nós não conseguimos enxergar, mas que acontece, né? Então, quando o vento está passando, ele está provocando também algo diferente no nosso relevo, ok? Vamos sublinhar, então, essa primeira parte do nosso parágrafo. Os ventos são capazes de transformar as formas da superfície terrestre, seja dando novas formas a rochas ou construindo novas paisagens. Ai, que bacana! Próximo parágrafo. Ao longo de milhares de anos, a ação dos ventos esculpiu a formação rochosa conhecida como Pedra Furada, no município de Urubici, em Santa Catarina. Isso ocorreu porque os sedimentos muito pequenos foram lançados do solo contra a rocha. Leia aí, agora eu não vou ler, agora vai ser você.
Leia esse box sobre o significado de sedimentos. Eu vou ficar aqui aguardando a sua leitura. Então, olha que bacana! Nós vimos que então, por que aconteceu esse furo? Porque a ação do vento vai levar o quê? Vai levar areia, minerais, e isso vai produzir o quê? Um desgaste nas rochas, ok? Próximo parágrafo. Por outro lado, a água é o agente natural que mais transforma o relevo terrestre. Então, quem mais transforma o relevo terrestre? A água. Agente natural. As transformações causadas por ela podem provocar erosão. Essas transformações podem acontecer de diversas maneiras. Por meio da força das chuvas, pelo movimento das ondas do mar e pelo curso dos rios. Nós vamos conhecer os exemplos dessas transformações. Mas antes de conhecermos, vamos sublinhar essa parte aqui que é importante nesse parágrafo. Nós vamos começar aí no início do parágrafo. Por outro lado, a água é o agente natural que mais transforma o relevo terrestre. Ok? Aí nós vamos pular uma linha e na outra linha, no finalzinho dela, nós vamos começar a marcar a palavra aí, olha, por meio, no finalzinho da próxima linha, por meio da, ache aí, força das chuvas, pelo movimento das ondas do mar e pelo curso dos rios. Por que nós marcamos isso? Porque nós vamos ver que a água, ela transforma o ambiente por meio da força das chuvas, do movimento das ondas e pelo curso dos rios. Olha aí para ver se você marcou como a tia Tata marcou. Beleza? Então, nós temos aí no próximo parágrafo, na imagem 1, é possível perceber o impacto das ondas sobre a rocha e a criação de uma falésia. Tia, o que é isso, falésia? Continuando o texto, nós temos a resposta. A falésia é um paredão inclinado, onde há um encontro brusco entre o continente e o oceano. Então, é um local onde que nós temos uma grande rocha, uma falésia, e temos o encontro dele com o mar, o oceano. E aí na imagem 1 nós temos, olha, falésias em Cumuruxatiba, na Bahia, ok? E agora nós vamos marcar essa parte que é muito importante. Nós vamos começar na 1, 2, 3, 4. Na quarta linha deste parágrafo, começando aí. A falésia é um paredão inclinado onde há um encontro brusco entre o continente e o oceano. As 4 últimas linhas. Combinado? Observem a imagem. Vocês observem que ela tem uma inclinação e nós temos aí o encontro com o mar. Próxima página, página 46. Na imagem 2, percebe-se, vamos olhar a imagem 2. Para um pouquinho e olha a imagem 2. Observe a rocha, observe o mar. Esse local é a praia Cuevas del Mar, localizado na Espanha. Observem os buracos que nós podemos perceber nessas rochas. E voltemos para o texto. Na imagem 2, perceba que a ação das ondas do mar criou pequenas cavernas na parte baixa da rocha.
O choque da água do mar com as rochas existentes no litoral provoca o seu desgaste ao longo de muitos anos. Então, como que aconteceu? Aqui nós temos a onda do mar, ela vai fazendo o quê? Batendo nessas rochas e aí vai produzindo o quê? Cavernas. É o atrito da onda do mar, que é uma água, fazendo esse movimento e mudando o nosso relevo. Vamos sublinhar? Nós iremos sublinhar na segunda linha. Você vai começar em: a ação das ondas do mar criou pequenas cavernas na parte baixa das rochas. Ok? Então, olha só, todo mundo marcadinho. Próximo parágrafo. Observe já a imagem 3. E olha, na imagem 3 nós temos a legenda aí, Cânion do Rio São Francisco, no estado de Sergipe. Voltando para o texto, os cânions mostrados na imagem 3 são formados com o passar do tempo por causa do curso das águas do rio, que desgasta o local pelo qual passa, esculpindo a paisagem e formando seu próprio curso. Então aqui nós já temos o quê? O rio passando e o quê? Esculpindo a paisagem, formando um novo local com o passar do tempo, ok? Então os cânions, nós vamos sublinhar aí, pega seu marca-texto. Os cânions, ok? Aí você pula para a próxima linha. São formados com o passar do tempo por causa do curso das águas do rio, que desgasta o local pelo qual passa. Então, o rio vai passando, provocando novas formas a essas rochas, ok? Próximo parágrafo. As chuvas transportam partes da camada da superfície do solo e criam caminho para que as águas possam escorrer e se infiltrar para abastecer rios e lagos. Olha, esse movimento desgasta o solo, deixando marcas profundas. Aqui nessa imagem 4, vem mostrar isso pra gente. O que aconteceu? Aqui, os rios foram passando, provocando desgaste ao solo. Aqui a gente tem esse processo que também chamamos de erosão, que são esses buracos que nós conseguimos perceber nessa imagem. E aí a gente tem na legenda escrito solo erodido pela ação das chuvas, ok? Vamos marcar esse parágrafo? Nós não vamos marcar ele todo, não. Nós vamos começar. As chuvas transportam partes da camada da superfície do solo e criam caminhos para a água, para que a água possa escorrer e se filtrar para abastecer rios e lagos. Nós vamos parar aqui em lagos, ok? Próximo parágrafo. O processo é percebido com maior facilidade na área onde o solo não apresenta cobertura vegetal. Ou seja, o solo que não tem nenhuma plantação, nós conseguimos observar mais esse processo de erosão. Porque se aqui tiver muitas plantas, a gente não vai conseguir notar e perceber com tanta clareza, ok? Então, a imagem 4 nos mostra esse processo de uma forma bem nítida, bem clara, ok? Então agora nós vamos relembrar esse processo todo que nós estudamos até aqui. Ou seja, nós vimos que os agentes externos também podem causar modificações, certo? Nós vimos dois agentes importantíssimos que trazem mudança na nossa superfície, no nosso ambiente. Nós vimos que a água e o vento, certo? O vento, ele traz consigo
o que? Areias, pedrinhas, minerais e podem fazer com que as rochas modifiquem, ok? Vimos que a água é o mais importante agente natural externo que traz as mudanças. Então, a água, ela vai fazer o quê? Ela vai produzir falésias, que nós vimos. Ela vai produzir cavernas por meio de quem? Das ondas do mar, não é? Com as rochas. Nós vimos que os cânions, eles são formados pelo curso dos rios. Então, os rios vão fazendo com que esses cânions sejam formados ao longo de anos, né? Vimos também que a água, ela transporta parte da camada dos solos, criando novos caminhos, que é esse processo de erosão no solo que nós acabamos de ver, ok? Então, vimos esses dois agentes muito importantes, ok? Bom, hoje nós vamos parar por aqui. Já aprendemos muita coisa. Na próxima aula, vamos fazer a correção daquela atividade que vocês fizeram agora há pouco. Vamos reforçar um pouco sobre isso que nós aprendemos agora. E vocês irão ficar nota 10 com esse conteúdo que nós estamos aprendendo, ok? Bom, beijo, até a próxima. Tchau, tchau!